No amplo hall da corporação Gênesis, reinava uma atmosfera clara e fresca. Tudo ao redor brilhava, e no ar pairava um sutil aroma de perfumes caros. Principalmente preciso continuar sorrindo, repetia Maia constantemente, sentada atrás do balcão como administradora. Ela se sentia invisível naquele ambiente luxuoso. Seus sorrisos educados e sua voz suave não revelavam as angústias que a atormentavam devido aos seus problemas. Na sua bolsa havia um envelope com uma notificação de despejo. Com esse dinheiro, onde eu vou arranjar? Essa pergunta não saía da sua cabeça. Ela não conseguia imaginar como reunir uma quantia tão alta. Todos os dias, trabalhava em um lugar onde o dinheiro circulava em milhões e, à noite, voltava para seu minúsculo apartamento. A injustiça dessa situação a torturava e esse pensamento não a deixava em paz. A porta da sala do gerente se abriu. O Sr. Harrison, o administrador do andar, saiu de lá. Ele era um homem de estatura baixa, com cabelos impecavelmente arrumados e um olhar avaliativo e penetrante. Ele se aproximou do balcão e passou a mão pela superfície, certificando-se de que não havia poeira. Esse café já esfriou completamente, declarou ele, sua voz não admitindo contestação, apesar de ele não tê-lo provado. 5 minutos atrás, senhor, eu trouxe como o senhor pediu, respondeu Maia, sem desviar o olhar do chão. Então, da próxima vez, traga em 1 minuto. Certifique-se de que os relatórios de entrega estejam organizados na minha mesa em uma pilha bem arrumada. Na última vez, a borda esquerda estava deslocada a alguns milímetros. Isso não é aceitável. Sim, senhor. Sua voz soou quase como um sussurro. Eu vou corrigir isso. Finalmente, ela recebeu um olhar fugaz. Em seus olhos não havia nada além de leve irritação. Para ele, ela era apenas mais uma parte do sistema, mais um elemento daquela máquina impecável. Ele acenou com a cabeça e se dirigiu aos elevadores. Ao passar pelo balcão, sua colega Chloe comentou: mais uma vez nosso dragão está soltando fogo desde de manhã. Estou me esforçando muito, sussurrou Maia, tentando se justificar, mas as palavras de Chloe não trouxeram consolo. Sozinha na silenciosa imensidão do hall, Maia observou o chefe se afastar, sentindo seus ombros caírem sob o peso de um fardo invisível. Simplesmente sobreviva até a noite, murmurou em voz alta. Às vezes, parecia que as paredes daquele prédio estavam se fechando, pressionando-a e tirando todas as suas forças. Maia tentava se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos estavam completamente ocupados com o envelope na bolsa. Ela se sentia totalmente sozinha e confusa, sem saber o que fazer. Deve haver alguma saída. Não pode estar tão ruim assim. De repente, uma luz piscou no computador, indicando uma nova mensagem. Era uma notificação urgente do diretor. Quando Maia leu, seu coração parou. A mensagem dizia: urgente. Espera-se uma visita inesperada da família do diretor executivo. Assegure o mais alto nível de atendimento. A mensagem atingiu Maia como um choque elétrico. Ela imediatamente se endireitou e todas as suas preocupações pessoais recuaram para o segundo plano. A família do diretor vai vir até aqui? Nunca vi algo assim antes, pensou Maia. Em 2 anos de trabalho, as visitas de Damien eram raras e sempre geravam expectativa, mas sua família nunca havia aparecido no local. Ela rapidamente olhou para si mesma em um pequeno espelho. Preciso estar perfeita. Qualquer erro é inaceitável. 20 minutos depois, as portas de vidro do hall começaram a se abrir suavemente. O primeiro a sair foi Damien. Alto, vestindo um terno azul escuro que lhe caía perfeitamente, ele se movia com a confiança de alguém que tinha total controle sobre aquele ambiente. Em cada movimento dele, sinto uma força incrível, pensou Maia.
Seu rosto estava tenso, quase severo. Atrás dele, entrou uma mulher idosa. Maia imediatamente a reconheceu como sua mãe, Eleonora. Ela era elegante, com um cabelo grisalho bem arrumado e um colar de pérolas adornando seu pescoço. No entanto, havia algo frágil e vulnerável em sua aparência. Que mulher linda, pensou Maia, e que olhos tristes e cheios de melancolia. Eleonora se mantinha um pouco atrás do filho, seu olhar perdido percorrendo o vasto espaço vazio. O Sr. Harrison parecia ter surgido do nada. Seu rosto se iluminou com um sorriso falso. Damien, que prazer inesperado! Não estávamos esperando por você, disse ele com uma voz repleta de cortesia forçada. Damien mal acenou com a cabeça, seus olhos fixos no celular. Vamos ficar pouco tempo, respondeu friamente. Harrison então se voltou para Eleonora. Sorrindo amplamente, ele falou um pouco mais alto do que o normal. Bem-vinda, madame. É uma grande honra para nós. Eleonora o olhou em silêncio, confusa e educadamente surpresa. Por que ele fala tão alto? Que falta de educação, pensou Maia. Damien desviou o olhar da tela e com um tom gelado disse: Minha mãe não escuta, então não precisa gritar. O sorriso de Harrison congelou. Ah, entendi. Essa pobre e infeliz mulher, pensou Maia. O administrador hesitou por um momento, mas logo tentou sorrir novamente, fazendo gestos de boas-vindas desajeitados com as mãos. Maia observava tudo de seu lugar e se sentia desconfortável. Notou que outros funcionários, espiando de seus escritórios, começaram a cochichar entre si. Basta sorrir para ela, sussurrou uma colega. Ela entende o que está acontecendo ao redor, respondeu outra. Como eles podem ser tão insensíveis? Pensou Maia com amargura. Para eles, a mulher idosa não era uma pessoa, mas apenas um incômodo. Eleonora estava cercada por sorrisos educados, mas sem sinceridade, e parecia completamente sozinha. De repente, seus olhos tristes se encontraram com os de Maia. Havia uma profunda tristeza neles que fez o coração da jovem apertar-se de compaixão. Eu preciso ajudá-la, decidiu Maia firmemente. Eu simplesmente tenho que fazer isso. O coração de Maia batia tão forte que parecia ecoar por todo o hall. Sua mente dizia para ficar parada. Não se meta nisso. Não é da sua conta. Você será demitida. Mas o olhar de Eleonora, expressando um desespero silencioso, não a deixava em paz. Uma voz interna, antes abafada, agora soava mais alta. Haja agora ou você vai se arrepender. Apenas dê um passo. E assim, ela tomou coragem para agir. Maia lentamente se levantou da recepção e todas as conversas cessaram instantaneamente. Sentiu muitos olhares surpresos sobre si. O rosto do Sr. Harrison ficou vermelho de indignação. No entanto, ela só tinha olhos para Eleonora. Após dar alguns passos, Maia parou a uma distância segura e levantou as mãos em um gesto de reconciliação. Suas mãos formaram um gesto elegante e confiante. Olá! Desconfiança refletiu-se no rosto de Eleonora. Ela alternava o olhar entre as mãos de Maia e seu rosto, como se não conseguisse acreditar no que via. Maia sorriu suavemente e, sem interromper o gesto, começou a movimentar as mãos novamente. Meu nome é Maia. Nesse momento, algo incrível aconteceu. A máscara de cortesia distante que cobria o rosto da mulher idosa desapareceu. Seus olhos brilharam com uma luz quente e vibrante. Um sorriso genuíno e feliz surgiu em seus lábios, que tremiam levemente. Ela imediatamente levantou as mãos em resposta. Prazer em conhecê-la. Muito. Damien largou o celular, irritado com o súbito silêncio. Erguendo a cabeça, ele parou. Diante dele estava a imagem que não via há anos. Ele não via sua mãe como um fantasma do passado, ou como um objeto de cuidado, mas como uma pessoa viva e cheia de vida,
que encontrara um espírito afim naquele lugar frio e desconhecido. Nesse momento eu percebi, pensou, que esse encontro mudou a minha percepção sobre ela. Maia e Eleonora trocavam olhares que pareciam frases silenciosas, como se falassem em uma língua secreta e mágica, incompreensível para os outros presentes. O Sr. Harrison tentou dizer algo, mas hesitou sob o olhar severo de Damien. Damien lentamente guardou o celular no bolso. Ele não olhou mais para a mãe. Todos os seus pensamentos estavam focados na jovem administradora, que ousou quebrar todas as regras estabelecidas. Ele deu alguns passos à frente, diminuindo a distância entre eles. Parou tão perto que Maia pôde sentir o cheiro de seu perfume caro. Sua expressão era impassível, mas havia uma estranha intensidade em seus olhos. "Diga-me quem você é", perguntou ele em um tom baixo, mas autoritário. A pergunta silenciosa fez um frio correr pela espinha de Maia. Toda a alegria da conversa com Eleonora desapareceu instantaneamente, substituída por um medo gélido. Ele estava diante dela, seu filho, olhando com uma expressão que parecia querer desvendar um enigma sem demora. "Agora vou ser demitida. Aqui e agora, diante de todos", pensou ela. Maia respirou fundo, tentando controlar o tremor nos joelhos para que sua voz não revelasse seu estado. "Eu sou Maia, senhor", respondeu ela, esforçando-se para manter a calma, embora seu coração estivesse apertado de ansiedade. "Não é isso que pergunto." A voz dele manteve-se baixa, mas soava tensa. Ele fez uma pausa breve. "Como você sabe a linguagem de sinais?" "Não ensinam isso nos cursos para administradores." "Eu estudei isso na faculdade, senhor. Minha colega de quarto era surda, então aprendi a linguagem para que pudéssemos nos comunicar facilmente. Isso foi há muito tempo." O Sr. Harrison decidiu que era hora de intervir e restaurar a ordem. Aproximando-se de Damien, ele demonstrou zelo excessivo e indignação. "Senhor Damian, peço desculpas pelo comportamento desta funcionária. Ela claramente ultrapassou suas atribuições e agiu de maneira totalmente não profissional. Tomarei medidas imediatas e rigorosas." "Cale-se, Harrison", bradou Damien, sem desviar o olhar. Sua voz era fria, interrompendo o fluxo de palavras do administrador com a mesma firmeza com que uma faca corta um fio. "Você não tem mais lugar aqui." O administrador parou abruptamente, como se tivesse esbarrado em uma barreira invisível. Humilhado e atordoado, ele recuou, perdendo-se na multidão. Damien continuou olhando para Maia, seu olhar suavizando-se um pouco. Parecia que ele tentava penetrar em sua alma. "O que ele busca em meu olhar? O que deseja?" pensou Maia. Por trás de sua autoridade havia algo mais, um lado oculto. Nos olhos dele havia um mistério que ele escondia até de si mesmo, uma dor profunda e antiga. Damien olhou para sua mãe. Eleonora continuava a observar Maia com um sorriso caloroso e agradecido que iluminava todo o seu rosto. Esse sorriso parecia trazer a resolução tão esperada. Damien voltou a se dirigir a Maia. Sua expressão permanecia séria, mas em sua voz havia um leve toque diferente. O tom de aço desaparecera. "Minha mãe gostaria muito de agradecer pessoalmente a você. Ela insiste para que você aceite o convite para um almoço amanhã." Maia piscou, confusa. "Um almoço? Eu? No restaurante com a família do diretor-geral?" Essa ideia parecia tão surreal, como uma cena de um filme sobre a vida de outras pessoas. Ela queria dizer algo, talvez recusar educadamente, mas as palavras não vinham. "À 1 da tarde", continuou Damien, sem dar a ela a chance de pensar ou protestar. "O carro estará esperando na entrada principal. Não se atrase." Isso já não era uma ordem, mas sim um pedido muito insistente, do qual era impossível recusar. Sem esperar por uma resposta, ele acenou para a mãe
e ambos se dirigiram para a saída, deixando para trás um rastro de perfume caro e um silêncio ensurdecedor. O saguão ficou em silêncio. No momento em que as portas de vidro se fecharam atrás deles, Maia sentiu dezenas de olhares, como agulhas, cravando-se em suas costas. Ela se tornou o centro das atenções, e isso a aterrorizava. Assim que as portas de vidro se fecharam, o silêncio foi quebrado. Primeiro, foi um sussurro quase imperceptível, que rapidamente se transformou em um zumbido alto de vozes animadas. Maia sentiu suas bochechas queimarem. Ela se apressou em se esconder atrás do balcão, achando que aquela estrutura de madeira maciça poderia protegê-la dos olhares curiosos. Mas não havia mais onde se esconder. Ela, que antes era invisível, agora se tornara a estrela do dia. A primeira a se aproximar foi Chloe. Apoiada no balcão, ela fingia um interesse amigável, mas havia um brilho cínico em seus olhos. Então, Cinderela, sussurrou ela, vai experimentar o sapatinho de cristal? Almoço com o próprio Damien. Você tem ideia do círculo em que vai entrar? Uma garrafa de água lá custa mais do que você ganha em um dia. A mãe dele me convidou, disse Maia, tentando transmitir confiança na voz. É apenas uma gentileza, Chloe. Gentileza? Querida, você é tão ingênua. Chloe zombou. Pessoas como eles não têm noção do que é ser gentil. Eles só conhecem as palavras vantagem e entretenimento. Para eles, você é apenas um brinquedo divertido, uma velhinha emocionada e o filho decidiu consolá-la. E só. As palavras de Chloe atingiram Maia como pequenas flechas venenosas, cravando-se em seu coração cheio de inseguranças. E se ela estiver certa? E se eu for apenas uma diversão para eles? Essa ideia a aterrorizava. Eu só queria ajudar, sussurrou Maia. Exatamente. Você não entende qual é o problema de ser bondosa neste mundo? Chloe se aproximou ainda mais. No nosso mundo, a bondade não é valorizada, é apenas utilizada. Eles vão brincar com você e depois te deixarão de lado. Pessoas como elas não nos veem como humanos. Para elas, somos móveis, decoração. E quando essa decoração começa a falar, elas ficam curiosas. Mas esse interesse logo desaparece. Maia ficou em silêncio, sem conseguir responder. Olhou para baixo, sentindo o frio cortante das dúvidas penetrar nela. De repente, o telefone de trabalho de Maia tocou, e a voz na linha soou aguda e exigente. Era o Sr. Harrison. Maia, venha ao meu escritório imediatamente. Ele sibilou. Seu coração apertou. Ela pressentiu que aquela conversa não seria fácil. O escritório de Harrison, como um aquário com paredes de vidro, exalava uma atmosfera de impaciência, como uma jaula com um animal enfurecido. Ao entrar no escritório, ela viu que ele se levantou da cadeira. O que você fez? A voz dele explodiu em um grito. Quem deu a você a ousadia de armar esse circo? Você me colocou em uma situação constrangedora e humilhante diante da diretoria. Senhor, eu só queria ajudar a senhora Eleonore. Tentou se justificar Maia, parecendo completamente perdida. Seus desabafos emocionais não me interessam. Você é uma administradora. Sua obrigação é ficar atrás da mesa e sorrir. Você cometeu uma grave violação de protocolo ao agir de forma inadequada. Ele contornou a mesa e parou na frente dela, o rosto vermelho de raiva. Sua insubordinação e a violação grosseira da hierarquia resultam em uma advertência formal, declarou. Isso será registrado em seu arquivo pessoal. Mais um deslize como esse, e você será demitida, entendeu? Sim, senhor, sussurrou Maia, com lágrimas nos olhos. E quanto a esse chamado almoço, continuou ele com desgosto. Eu proíbo categoricamente que você vá. Sua presença vai envergonhar nossa empresa. Mas, senhor, Maia olhou para ele.
Não foi apenas um convite, foi quase uma ordem. Eu não posso recusar. O que você quer dizer com não pode? Gritou Harrison. Damian disse que a mãe dele insistiu nisso. Ele acrescentou que um carro viria me buscar. Quando Harrison ouviu o nome de Damian, toda sua fúria colidiu inesperadamente com um obstáculo invisível. Ele percebeu que não tinha poder para cancelar a ordem do diretor-geral, e essa constatação só aumentou sua raiva. Vá para seus postos de trabalho, sibilou ele, e reze para que esse almoço seja sua última loucura. Maya saiu do escritório, sentindo-se completamente esgotada. O restante do dia passou como um borrão. Ela atendia chamadas e respondia e-mails mecanicamente, mas sua mente estava distante. Ela se via em um beco sem saída. De um lado, a ira da chefia e os avisos sombrios de Chloe. Do outro, uma proposta inesperada que ao mesmo tempo assustava e oferecia uma tênue esperança de uma vida melhor. Ao chegar em casa à noite, ela sentiu o peso do dia pesado sobre seus ombros. Na mesa, havia um envelope com um aviso de despejo, como um veredicto silencioso. Maya se aproximou do velho armário e o abriu. Seus olhos percorreram as poucas roupas penduradas, 2 blusas de trabalho e um suéter velho. O que eu vou vestir? Sussurrou ela para o quarto vazio. Uma blusa tinha uma mancha, a outra era muito simples. Batendo com força à porta do armário, exclamou: Sobre o que eu estou pensando? Que almoço! Em uma semana não terei onde morar. Mas recuar não era uma opção. A dura realidade a atingiu com nova ferocidade. Ela não tinha apenas um vestido, mas também nenhuma chance de entrar naquele mundo que a convidaram de repente. Maya se sentou na beirada da cama, e em meio ao silêncio, seus pensamentos ecoavam como trovões. Era um verdadeiro diálogo interno, onde um lado pertencia ao medo e o outro à esperança desesperada. Isso é loucura, sussurrava o medo. Você está gastando seu último dinheiro em um vestido enquanto corre o risco de ser despejada. É simplesmente ridículo. Mas eu não posso ir vestida com minha blusa velha, retrucava a esperança. Seria desrespeitoso com Eleonor. Ela fez tanto por mim. Não quero decepcioná-la. O medo persistia. Eles vão ver uma mendiga que entrou acidentalmente no mundo deles. Damian vai se arrepender do pedido. Talvez eles vejam uma pessoa, respondeu hesitante a esperança. Uma pessoa que, superando dificuldades, manteve sua dignidade. Talvez essa seja minha única chance de mudar algo. Esse diálogo silencioso esgotou suas forças emocionais. No dia seguinte, durante o intervalo do almoço, Maya foi a uma pequena loja de artigos usados, localizada nos arredores da cidade. Dentro da loja, havia um cheiro de naftalina e perfumes antigos. Atrás do balcão, estava sentada uma senhora idosa com rugas amigáveis ao redor dos olhos. Olá, querida, disse ela, sorrindo amigavelmente. Está procurando algo em particular? Não tenho certeza, admitiu Maya. Preciso de um vestido. Simples, mas elegante. Para um evento muito importante. Bem, vamos ver o que temos para uma situação assim. A mulher levantou-se. Às vezes, as coisas encontram seus donos. Maya examinou os cabides por um longo tempo, mas não encontrou nada adequado. Todos os vestidos eram muito chamativos ou antiquados. O desespero começou a tomá-la quando a dona da loja chamou sua atenção. Você já viu isso? Chegou ontem, disse ela, estendendo o cabide para Maya. Nele estava pendurado um vestido simples, azul escuro, sem detalhes desnecessários, de corte sóbrio, mas elegante. Experimente, insistiu a mulher. Sinto que foi feito especialmente para você. Maya foi para trás de um biombo gasto. O tecido era fresco e agradável ao toque. No espelho antigo, ela se viu e ficou paralisada, sem fôlego. O vestido lhe caía perfeitamente,
como se tivesse sido feito especialmente para ela. Não era chamativo, mas irradiava uma força tranquila e segura. E então, o que achou? Ouviu-se uma voz do outro lado da tela. É, é lindo, respondeu Maia em um sussurro. Ao sair, ela viu a proprietária acenando com as mãos. Eu disse, exclamou ela. Foi feito para você. Com ele, você conquistará o mundo. O sorriso de Maia desapareceu quando ela viu o preço. Não era alto para um vestido como aquele, mas para Maia era muito caro. Aquela quantia representava quase todas as suas economias. Eu não tenho certeza se posso pagar, sussurrou ela. Eu entendo, suspirou a mulher. Mas às vezes é preciso arriscar, querida. Às vezes, uma única coisa certa pode mudar toda a sua vida. As palavras da mulher idosa ecoaram em sua alma. Arriscar. Maia olhou para o seu reflexo. Naquele vestido, ela viu não apenas uma jovem administradora assustada, mas alguém completamente diferente. Uma outra personalidade mais forte despertou nela. Pare, disse ela para si mesma. Antes de ir embora, eu preciso fazer isso. Eu mereço essa chance. Vou levá-lo, disse ela com determinação. Suas mãos tremiam um pouco quando entregou à vendedora todas as suas economias, até o último centavo. É assim que deve ser, sorriu a proprietária, embalando cuidadosamente o vestido em um saco de papel. Boa sorte na sua importante reunião. Saindo da loja, segurando o saco nas mãos, Maia sentiu uma estranha mistura de vazio e entusiasmo. Ela arriscou tudo, apostando todas as suas economias nesse único jantar. À noite, ao voltar para casa, ela pendurou o vestido na porta do armário. Em seu modesto quarto, ele parecia uma mancha escura cheia de esperança. Olhando para ele, seu coração ora se contraía de medo, ora acelerava na antecipação do dia que se aproximava. 5 minutos antes da hora marcada, um carro preto parou silenciosamente na entrada principal. Maia respirou fundo, endireitou os ombros em seu vestido novo e saiu para a rua. O motorista, sem dizer uma palavra, abriu a porta traseira para ela. No interior do carro, sentia-se o cheiro de couro e perfume caro. A porta fechou-se como uma barreira, separando-a do ambiente familiar. Estou indo para um mundo desconhecido, pensou ela, e não sei absolutamente nada sobre como agir lá. No último andar do arranha-céu, ela encontrou um restaurante mergulhado em silêncio e penumbra. Na entrada, eles foram recebidos pelo maître. Monsieur Damien, sua mesa habitual já está pronta, disse ele com uma leve reverência, ignorando completamente Maia. Damien e Eleonora já estavam acomodados à mesa, perto da enorme janela panorâmica. Ao se aproximar, Maia viu que Damien se levantou. Ele rapidamente a olhou, e seus olhos brilharam com aprovação. Você não se atrasou, disse ele em vez de cumprimentá-la. Isso é importante, acrescentou. Eleonora sorriu e imediatamente levantou as mãos. Maia, querida, estou tão feliz em vê-la. Você está simplesmente maravilhosa. Você também está linda, senhora Eleonora, respondeu Maia, e a tensão em seu rosto desapareceu gradualmente. O garçom se aproximou da mesa. Damien nem sequer olhou para o cardápio. Para minha mãe, como sempre, peixe cozido no vapor sem sal, disse ele ao garçom, e em seguida, fixando um olhar intenso em Maia, acrescentou. E o que você vai pedir, Maia? Ela ficou confusa sob o olhar dele. Para mim, por favor, salada verde, sussurrou ela, escolhendo a primeira opção da lista. Damien, levantando uma sobrancelha surpreso, perguntou. Só salada? Você não está com fome? Não. O que você está dizendo, eu só. Ela tentou se justificar. De repente, Eleonora interveio. Ela está tímida. Seus gestos confirmavam as palavras. Peça para ela o mesmo que para mim.
O peixe aqui é incrível, quero convidá-la. Damien olhou para a mãe, depois para Maia e levantou levemente os cantos dos lábios. Tudo bem, disse ele ao garçom. 2 ciabas e uma garrafa do seu melhor Sauvignon Blanc. Depois que o garçom se afastou, Eleanor voltou a se dirigir a Maia. Fiquei pensando em você o tempo todo, disse ela. Conte-me por que você aprendeu nossa língua. Sei que você mencionou sua vizinha, mas gostaria de saber mais detalhes. Maia compartilhou sua história com ela. Na faculdade, eu me sentia muito solitária. E minha vizinha Sara estava isolada do mundo por causa de sua surdez. Nós duas vivíamos como se estivéssemos em isolamento. Aprender a linguagem de sinais se tornou um elo de ligação entre nós. Podíamos passar horas conversando sobre os assuntos mais diversos. Era o nosso pequeno mundo íntimo. Eleonora ouvia e lágrimas brotavam em seus olhos. Solidão. Eu entendo muito bem o que ela está dizendo. Às vezes, sinto como se estivesse vivendo em um vácuo. Vejo as pessoas se divertindo, mas não sinto a alegria delas. Quando Maia traduziu essas palavras, Damien ficou tenso. Seus dedos apertaram com mais força o copo de água e uma ruga profunda apareceu em sua testa. Mãe, você tem tudo o que precisa, disse ele com voz irritada. Ele se virou para Maia e seu olhar ficou insistente. Diga a ela que isso não é verdade, que ela tem a mim. Maia traduziu cuidadosamente as palavras de Eleanor. A resposta da mulher estava impregnada de uma tristeza silenciosa. Tenho o amor infinito do meu filho, mas não é a mesma coisa. Sinto falta da simples comunicação com uma amiga. Damien franziu ainda mais a testa. Ele colocou o garfo com força no prato e o som do metal batendo na porcelana soou alto demais no silêncio do restaurante. Ele não ousava olhar para a mãe. Seu olhar estava voltado para o lado. Vamos comer, disse ele bruscamente, dando a entender que o assunto estava encerrado. O peixe vai esfriar. No silêncio reinante, Maia se sentiu extremamente desconfortável. Ela procurava desesperadamente um assunto seguro para conversar, a fim de aliviar a tensão crescente. Senhora Eleonora, começou ela com cautela. Conte-nos, por favor, quais eram seus interesses antes. Você certamente tinha algum tipo de atividade favorita. O rosto de Eleonora imediatamente se transformou. Isso foi há muito tempo, disse ela com um sorriso nostálgico. Eu adorava pintar. Eu tinha meu próprio estúdio. As tintas eram como música para mim. Assim que essas palavras foram ditas, Damien ficou paralisado. Seu rosto instantaneamente ficou rígido, como se tivesse sido esculpido em pedra. Virando lentamente a cabeça para Maia, ele a encarou com um olhar tão frio e hostil que ela involuntariamente estremeceu. Não precisa falar sobre isso, disse ele secamente e de forma abrupta, com um tom de voz firme. Maia ficou em silêncio, assustada, sentindo que a tensão à mesa havia atingido um ponto crítico. Mas Eleonora olhou para ela de forma suplicante, como se a incentivasse a não ceder. Acho que ela precisa muito dizer isso, disse Maia, baixa, mas firme, olhando nos olhos de Damien. Ele suspirou profundamente, cerrou os dentes e, virando-se para a janela, concordou em silêncio. Como uma conversa há muitos anos mudou minha vida, continuou Eleonora, voltando-se para Maia quando ela se virou novamente para ela. Após a morte de seu pai, tive que assumir o controle de sua empresa. Disseram-me que uma mulher na minha posição não deveria se envolver com coisas como tinta. E eu fechei meu estúdio. Achei que seria por pouco tempo, mas então comecei a ter problemas de audição, e as tintas deixaram de soar para mim. Maia traduzia e sentia um nó na garganta. Ela olhou para Damien. Seu rosto estava pálido, com uma expressão indecifrável. Era a primeira vez que ele ouvia essa história com todos os detalhes.
Ele não conseguia imaginar a dor que essa despedida causou à mãe. Por que você nunca compartilhou isso comigo? Ele perguntou baixinho, olhando para a mãe. Maia traduziu. Você estava muito ocupado, disse Eleonora. Você está construindo seu império. Eu não queria atrapalhar você com meus velhos sonhos. Você sempre cuidou tanto de mim que eu tinha medo de que você ficasse chateado. Naquele momento, Maia viu nos olhos do poderoso milionário uma sensação de confusão e culpa. Ele olhou para ela como se ela pudesse traduzir não apenas a linguagem gestual, mas também a linguagem do amor materno para a linguagem do filho. Eu não sabia, sussurrou ele, dirigindo-se a Maia. Eu não sabia que era assim. Às vezes, as pessoas escondem sua dor para proteger aqueles que amam, respondeu ela, também em voz baixa. O resto do almoço transcorreu em uma atmosfera completamente diferente. Damien ficou mais gentil, fez perguntas à mãe sobre o passado dela e Maia recontou a conversa animada. Ao sair do restaurante, Damien acompanhou a mãe até o carro e depois se aproximou de Maia. Obrigado, disse ele, sem nenhum traço da frieza anterior na voz. Hoje você lhe deu a alegria da comunicação. Quero que você faça isso todos os dias. Maia olhou para ele surpresa. O que você quer dizer? Quero lhe fazer uma proposta, Maia. Proponho que você se torne a acompanhante pessoal e tradutora da minha mãe. Estou disposto a pagar 10 vezes mais do que você ganha atualmente. As palavras de Damien caíram sobre Maia como uma chuva gelada. Um salário 10 vezes maior, companheira pessoal. Parecia o título de um conto de fadas que ela nunca poderia imaginar. Durante todo o caminho para casa, ela ficou sentada em silêncio, encostada na janela fria do carro. As luzes da cidade passavam diante de seus olhos, mas ela só via números. Números que poderiam mudar sua vida. Eles poderiam resolver todos os seus problemas financeiros. Pagar o aluguel, ajudar os pais, comprar sapatos novos para substituir os velhos e gastos. É uma chance, passou pela sua cabeça. É a chance pela qual eu rezei, pensava ela. Mas junto com o entusiasmo, surgiu um medo frio e pegajoso. Na manhã seguinte, ela chegou ao trabalho mais cedo do que o normal, querendo ficar sozinha e pensar sobre tudo. No entanto, o silêncio não durou muito. Mal ela conseguiu ligar o computador, Chloe apareceu ao seu lado. Não havia nenhum pingo de simpatia em sua voz, apenas inveja ácida e descarada. Então, fechamos o acordo? Ela perguntou, em vez de cumprimentá-la. Todo o escritório só fala sobre isso. Maia, a administradora, tirou a sorte grande. Conte-me, quanto lhe deram? Chloe, não pense que é o que você está imaginando. Tentou contestar Maia. É uma proposta de negócios relacionada à mãe dele. Ah, claro, uma proposta de negócios, disse Chloe, revirando os olhos. Você vai viver em uma gaiola de ouro e entreter a velhinha enquanto o filho dela cuida dos negócios dele. E quando ele perder o interesse em você, vai encontrar outra. Você realmente acha que precisa das qualificações dele? Você é apenas uma ferramenta conveniente para ele. Não, não é assim. Eleonora é uma pessoa maravilhosa. Ela só precisa de comunicação. Você finalmente entendeu? Chloe baixou a voz, tornando-a sinistramente baixa. Esse é um segredo pelo qual pessoas como você e eu pagamos um preço muito alto. Os ricos nunca jogam de acordo com as nossas regras. Eles não têm regras. Eles compram e vendem tudo o que querem, incluindo pessoas. Hoje ele está pagando para você ficar ao lado da mãe dele. E o que ele vai querer de você amanhã? As palavras de Chloe causaram náusea em Maia. Ela se imaginou em uma mansão enorme e vazia, onde cada passo seu seria vigiado, onde ela perderia sua liberdade.
E se Chloe estiver certa? E se isso for uma armadilha? Não sei o que fazer. Ela sussurrou baixinho. Recuse, Chloe afirmou com firmeza. Ainda há tempo. Preserve pelo menos um pouco da sua dignidade. É melhor ser pobre, mas independente, do que rica e escrava. Ouça minha experiência. Ela se virou e foi embora, deixando Maia sozinha com suas dúvidas. Durante todo o dia, ela se sentiu dividida. Por um lado, havia o abismo financeiro, à beira do qual ela se equilibrava. Por outro lado, a incerteza, um futuro assustador e nebuloso em um mundo que lhe era estranho. As tentativas de trabalhar foram em vão. As linhas dos relatórios se confundiam diante de seus olhos. No final da noite, ouviu-se um som agudo familiar. Era o Sr. Harrison ligando novamente. Venha até mim. Imediatamente, soou em sua voz. Maia entrou no escritório e ele estava sentado à mesa, com as mãos cruzadas sobre o peito. Seu rosto estava tenso como uma nuvem de tempestade, e ele ficou alguns segundos olhando para ela em silêncio, saboreando sua inquietação. Bem, ele começou com a voz gelada. Recebi informações muito interessantes. Dizem que você recebeu uma proposta impossível de recusar. Maia ficou fria. Como ele poderia saber disso? Será que Chloe contou? Senhor, eu... Calhe a boca. Ele a interrompeu. Não quero suas desculpas patéticas. Só me interessa uma coisa. Você ousou negociar sem o meu conhecimento. Você, uma administradora comum, decidiu que poderia me contornar e se tornar a favorita? Não, eu não negociei nada. Sua voz tremia. Não me engane. Ele bateu com a mão na mesa. Você achou que eu não descobriria? Tenho olhos e ouvidos em toda parte neste prédio. Você achou que eu permitiria que alguém violasse a ordem que criei ao longo dos anos? Levantando-se, ele contornou lentamente a mesa, aproximando-se dela. Vou lhe dar uma escolha, Maia, disse ele. A escolha é muito simples. Ou você liga agora mesmo para o Sr. Damian e recusa educadamente a oferta dele, alegando motivos pessoais. Você pode dizer a ele que está satisfeita com seu trabalho atual e que valoriza minha autoridade. Eu não posso, ela sussurrou. Ou então, continuou ele, ignorando suas palavras, eu a demito. E ainda hoje, por violação grave da ética corporativa e da subordinação. Eu mesmo farei com que você não consiga mais emprego em lugar nenhum nesta cidade, nem mesmo como faxineira. Vou destruir sua reputação. Faça sua escolha. Maia ficou parada no meio do escritório, as palavras do Sr. Harrison ecoando em seus ouvidos por um longo tempo. Ameaças, insultos, ultimato. Ele queria vê-la abatida, humilhada. Ele queria que ela implorasse por misericórdia. E por um segundo, pareceu-lhe que desistir seria a solução mais fácil. Dizer-lhe docilmente que ele tinha vencido, que ela recusaria a proposta de Damian, desde que ele parasse de a pressionar. Aceita e tudo isto acabará, sussurrava-lhe o medo terrível. Mas depois as memórias voltaram. Ela se lembrou dos olhos tristes de Eleonora, de seu sorriso radiante quando se conheceram. Lembrou-se de como a elegante mulher ganhou vida à mesa, contando sobre seu sonho abandonado. E então ficou claro para ela que não se tratava apenas de dinheiro ou status, mas de algo muito mais profundo. Naquele momento, ficou claro para ela como era possível ser fraca, mas ao mesmo tempo permanecer forte. Sua fraqueza, pobreza, invisibilidade, tudo isso era sua realidade. Mas sua força estava na empatia, na capacidade de ver a dor do outro. Harrison não entendia isso. Pela primeira vez em todo o tempo em que trabalharam juntos, ela ergueu os olhos e olhou diretamente para ele, sem desviar o olhar. O senhor terminou, Sr. Harrison? Perguntou ela.
sua voz soando surpreendentemente calma e decidida. Ele ficou surpreso com essa reação. Ele esperava lágrimas, mas, em vez disso, viu uma calma fria. Como você se atreve? Ele sussurrou com raiva. Só quero lhe comunicar minha decisão, continuou Maia, aproximando-se. Você não precisará me demitir. Eu mesma estou me demitindo, por vontade própria, e agora mesmo. O rosto de Harrison refletiu primeiro puro espanto, depois raiva. Você vai se arrepender disso, rosnou ele. Você vai se arrepender muito. Não, respondeu Maia com voz baixa, mas firme. Eu me arrependeria se ficasse aqui. Eu me arrependeria se permitisse que você continuasse me humilhando. Eu me arrependeria se traísse Eleanor. Ela se virou e saiu do escritório, deixando-o boquiaberto. Ao atravessar o escritório, ela mantinha a cabeça erguida, ignorando os olhares surpresos dos colegas. Chegando à sua mesa, ela pegou uma pequena caixa de papelão e começou a colocar nela seus poucos pertences pessoais. Uma foto dos pais, sua caneca favorita, um livro surrado. Chloe se aproximou dela, com uma expressão de curiosidade no rosto. O que aconteceu? Ele te demitiu? Não, eu mesma pedi demissão, respondeu Maia, continuando a fazer o que estava fazendo. Você é louca, sussurrou Chloe. Você recusou o dinheiro do Damien e perdeu o emprego. Como você vai viver agora? Eu não recusei o dinheiro do Damien. Maia olhou para ela com um leve sorriso. Ela pegou o celular na bolsa, encontrou o número de Damien e apertou o botão de ligar. Seu coração batia rápido, mas suas mãos permaneceram imóveis. Senhor Damien, ela perguntou quando ele atendeu. É a Maia. Quero informar que aceito sua oferta. Após uma breve pausa, ouviu-se a voz calma dele do outro lado da linha. Fico feliz com isso, disse ele. Quando você pode começar a trabalhar? Já estou livre, respondeu Maia, dobrando a caixa. Meu trabalho aqui terminou. Tudo bem, respondeu ele. Não vá muito longe. Ela desligou o telefone e pegou a caixa, olhando pela última vez para o saguão que serviu como sua prisão por 2 anos. Em seguida, ela se dirigiu para a saída. No momento em que as portas de vidro se abriram, ela parou. À sua frente estava um carro preto, o mesmo que ela tanto esperava. A janela baixou e Damien, sentado no banco de trás, apareceu em seu campo de visão. Eu esperava que você fizesse a escolha certa, disse ele, com uma expressão séria, mas com um brilho nos olhos que parecia respeito. Sente-se. Comece a trabalhar. Sua estreia começa agora mesmo. A viagem até a mansão levou quase 1 hora. Maia observava em silêncio pela janela, enquanto as vistas sombrias da cidade davam lugar a colinas verdes e cercas bem cuidadas dos subúrbios ricos. Damien também não dizia nada, absorto em seu celular. Quando o carro passou por um alto portão de ferro forjado e entrou em uma longa alameda de cascalho, Maia prendeu a respiração. A mansão era realmente enorme. Branca como a neve, com colunas maciças e grandes janelas, parecia mais um palácio do que uma casa comum. Será que esta é realmente a casa? Pensou ela. Parece um museu onde vivem 2 pessoas muito solitárias. Eleonora já os esperava na entrada. Ao ver Maia, seu rosto se iluminou com um sorriso tão sincero que todo o constrangimento da garota desapareceu. Você veio. Eu estava tão ansiosa por isso, disse ela, apontando para si mesma com as mãos. Não poderia deixar de vir, respondeu Maia, sorrindo. Damien apresentou a mulher à senhora idosa vestida com um uniforme formal. Esta é Marta, nossa governanta, disse ele. Ela vai mostrar seu quarto e ajudar você com tudo o que precisar. Preciso voltar ao escritório. Dirigindo-se à mãe, ele acrescentou com um leve sorriso. Comporte-se bem
e não canse Maia desnecessariamente. Ao sair, ele deixou Eleonora com Maia. Ela pegou a menina pela mão e a levou para dentro da casa. Por dentro, tudo causava uma impressão ainda mais forte. Tetos altos, pisos de mármore, quadros em molduras maciças. Mas, em meio a todo esse luxo, sentia-se uma espécie de vazio gelado. Seu quarto fica no segundo andar, informou a governanta Marta, abrindo a porta para Maia. O quarto era muito mais espaçoso do que todo o apartamento de Maia. Havia uma cama enorme, varanda própria e banheiro. Se precisar de alguma coisa é só avisar, acrescentou Marta e, despedindo-se de Maia, saiu. Maia colocou cuidadosamente sua pequena caixa de papelão sobre o tapete macio. Os sentimentos de Alice, que havia chegado ao País das Maravilhas, tomaram conta dela. Logo, ouviu-se uma batida na porta. Eleonora entrou. Venha, vou lhe mostrar a casa, sugeriu ela, ansiosa. Elas passaram várias horas vagando pelos quartos infinitos. Eleonora mostrou a ela a biblioteca cheia de milhares de livros, o jardim de inverno com flores incomuns, a espaçosa sala de estar com um piano de cauda. Maia contava a ela histórias sobre quem havia herdado cada quadro de seu pai e qual serviço de mesa havia sido presenteado por seu marido. Eleonora falava sem parar, e Maia percebeu como ela sentia falta da convivência humana normal. Chegando ao fim do longo corredor, localizado na ala mais distante da casa, elas viram uma única porta. Era escura, feita de carvalho pesado, diferente de todas as outras portas claras da casa. E que cômodo há atrás dessa porta? Perguntou Maia, curiosa. O sorriso de Eleonora desapareceu imediatamente. Seus olhos ficaram opacos e uma profunda tristeza passou por seu rosto. Ela balançou a cabeça negativamente, como se não quisesse falar sobre isso. Nesse momento, ouviram passos suaves. Damian saiu do fim do corredor. Ele havia voltado. Seus olhos pousaram na porta escura, depois em Maia e sua mãe. Sua expressão ficou severa. Mãe, Marta disse que é hora de você descansar, disse ele, com voz calma, mas fria. Eleonora rapidamente, como se estivesse assustada, olhou para o filho, acenou com a cabeça e imediatamente se retirou. Damian se aproximou de Maia. Sua voz era baixa, mas suas palavras causaram arrepios na pele de Maia. Eu a convidei para fazer companhia à minha mãe, para expressar os pensamentos dela, disse ele. Eu não queria que você se intrometesse em assuntos que não lhe dizem respeito. Desculpe, eu não queria, sussurrou Maia. Eu só queria saber. É melhor não mexer em certas coisas, Maia, interrompeu Damian. Lembre-se disso para o seu próprio bem. Os dias seguintes foram permeados por uma estranha tensão. Damian era educado, mas frio. Ele se comunicava com Maia exclusivamente por motivos profissionais, e ela sentia seu olhar fixo, como se estivesse avaliando-a. Maia tentava não ultrapassar os limites de suas responsabilidades. Passeava com Eleonora no jardim, lia para ela em voz alta, traduzia suas conversas com os funcionários. No entanto, a misteriosa porta escura não lhe dava paz. Em um dos dias em que Damian estava ausente, Eleonora e Maia estavam sentadas no jardim. A senhora parecia especialmente abatida. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Maia, preocupada. Eleonora ficou em silêncio por um longo tempo e então, olhando para Maia com os olhos cheios de lágrimas, disse: Não consigo mais viver nesta prisão, Maia, mesmo que seja dourada. Ela se levantou e, com um gesto convidando Maia, seguiu em frente. Elas se encontraram novamente no mesmo corredor. Eleonora parou diante de uma porta escura de carvalho. Seus dedos tremiam quando ela tirou do bolso do cardigã uma pequena chave antiga. Ela a estendeu para Maia. Abra, você precisa ver isso. Você precisa entender, disse ela.
Mas Damien, ele proibiu, sussurrou Maya, hesitante. Damien não tem medo por mim, insistiu Eleanor. Ele tem medo por si mesmo. Por favor. O coração de Maya batia forte enquanto ela inseria a chave na fechadura. Com um clique silencioso, ela girou a chave. Ela empurrou a pesada porta com esforço. O interior da sala estava envolto em penumbra. O ar era pesado, impregnado com o cheiro de poeira e tintas velhas. Aos poucos, os olhos de Maya se acostumaram à escuridão e ela viu que toda a sala estava cheia de cavaletes. Sobre eles havia telas cobertas com lençóis brancos, como fantasmas do passado. Nas paredes havia pilhas de quadros, alguns começados, outros deixados inacabados. Eleonora entrou atrás de Maia e se aproximou da janela, abrindo a cortina pesada. Um raio de sol invadiu a sala, iluminando o mundo congelado no espaço. Ali estava um verdadeiro ateliê de arte. Isso, tudo isso é seu? Perguntou Maia com admiração. Eleonora assentiu. Ela se dirigiu a um dos cavaletes e gentilmente retirou o lençol que o cobria. Na tela estava retratado o rosto sorridente de um jovem. Este é meu marido, o pai de Damian, disse Eleonora. Ela se movia lentamente pela sala, e os movimentos de suas mãos pareciam contar uma história. Ele sempre acreditou no meu talento, afirmando que minhas pinturas eram música visível aos olhos. Este estúdio foi um presente dele para mim. Eu passava todo o meu tempo aqui. Era o meu oásis. Parando diante da mesa, cheia de pincéis secos e tubos de tinta, ela continuou. E então ele se foi, e todo o seu mundo, toda a sua companhia, desabou sobre mim. Tive que me tornar forte, prática. Tive que deixar as tintas de lado. Eu achava que era uma situação temporária, que quando Damien crescesse, eu poderia voltar. Ela se aproximou da tela seguinte. Havia um esboço de um menino pequeno, rindo muito em um balanço. Mas então começou o apagamento. O mundo dos sons começou a desaparecer, e junto com ele, as cores também desapareceram. Como posso pintar música se já não a percebo? Como posso pintar retratos se não ouço risadas? Suas mãos ficaram paradas. Ela olhou para Maia, seus olhos refletindo um abismo de desespero. Esta é a carta que nunca enviei ao mundo, Maia. A carta que virou meu mundo de cabeça para baixo, mas nunca foi enviada. Maia ouviu sua história em silêncio e seu coração se partiu de compaixão. Ela entendeu por que Damien era tão frio. Aquela sala não era apenas um estúdio, era um repositório de toda a dor de sua família. Mas agora tudo é diferente, sussurrou Maia. Você tem a mim. Eu posso ser sua amiga, sua ouvinte. Eleonora sorriu tristemente. Você acha que eu não tentei? Depois que perdi a audição, tentei voltar aqui várias vezes, mas nada adiantou. A inspiração desapareceu, talvez junto com o barulho. Você ainda quer tentar? De novo? Perguntou Maia com um tom de súplica desesperada na voz. Eleonora olhou para as mãos, depois para as telas cobertas de poeira. Ela balançou a cabeça lentamente. Já é tarde demais, querida. Para mim já é tarde demais. As palavras de Eleonora não saíam da cabeça de Maia. Tarde demais. Essas palavras a atormentavam. Maia não conseguia aceitá-las como verdade. Ela se lembrava do brilho nos olhos da senhora idosa quando falava sobre pintura. Maia sabia que Eleonora estava errada. O fogo ainda estava latente dentro dela, bastava apenas acendê-lo. No dia seguinte, ela pediu um dia de folga a Marta, alegando que precisava pegar as coisas que ainda estavam no antigo apartamento. Na verdade, ela foi ao centro da cidade, à maior loja de artigos de arte. Passou o dia inteiro vagando entre as prateleiras, sem entender nada de tintas e telas. Por fim, abordou um vendedor e perguntou: Bom dia.
Imagine que você precisa comprar um presente para um artista que há muito tempo não pega no pincel. O que você recomendaria a ele? Inspirado pela tarefa, o consultor ajudou-a a escolher as melhores tintas a óleo, um conjunto de pincéis novos de pelo de esquilo, bem como várias telas brancas de diferentes tamanhos e um novo cavalete de madeira. Ao voltar para a mansão depois de gastar quase todo o seu primeiro salário, Maia levou as compras secretamente para o seu quarto. O mais difícil ainda estava por vir: preparar o estúdio. Durante 2 dias, enquanto Damian estava no trabalho e Eleonora descansava após o almoço, Maia entrava secretamente na ala abandonada. Ela trabalhava rápido e silenciosamente, como um ratinho. Olhe com atenção, Destino, ela sussurrou, limpando cuidadosamente a poeira do parapeito da janela. Você verá isso apenas uma vez. Verá do que sou capaz. Ela dedicou horas à limpeza. Lavou o chão, limpou os móveis. Com cuidado, para não danificar nada, ela empilhou as telas velhas e empoeiradas em um canto, liberando espaço no centro da sala. Depois de jogar fora os tubos secos e os pincéis, ela começou a desembalar suas compras. Os novos tubos de tinta brilhantes ocuparam seu lugar sobre a mesa limpa. Os pincéis brilhantes com verniz foram colocados ao lado. No centro da sala, foi instalado um novo cavalete, no qual se destacava uma tela perfeitamente branca e limpa. Ela trabalhava com energia frenética, sabendo que estava arriscando tudo. Ela se lembrava da advertência fria de Damien como uma marca em seu coração. O que ele fará quando descobrir? Me demitirá? Me expulsará? Esse medo a dominava, mas o desejo de ajudar era mais forte. Ela não estava fazendo isso por si mesma, mas por Eleonora. Finalmente, tudo estava pronto. O estúdio passou por uma transformação completa. Ela rompeu as correntes das memórias, como se fossem de um túmulo. Agora ela respirava pureza, luz e expectativas. Os raios de sol, como se esperassem sua hora, brincavam nos novos tubos de tinta brilhantes, e toda a sala, como se antecipasse um milagre, encheu-se de cor, mesmo sem ter ainda uma única pincelada na tela. Maia recuou para examinar seu trabalho. Ela acabara de colocar o último tubo vermelho brilhante sobre a mesa quando ouviu um som que fez seu coração parar. O barulho de um carro se aproximando pela estrada de cascalho. Damien havia voltado, e muito antes do esperado. Maia ficou paralisada, como se tivesse se transformado em pedra. Uma onda gelada de pânico a tomou. Ele não deve me encontrar aqui. Só não agora. Ela correu para a porta, mas já era tarde demais. Seus passos rápidos e seguros podiam ser ouvidos no corredor. A porta do estúdio estava entreaberta e a faixa de luz não poderia passar despercebida. Todos ficaram paralisados. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. De repente, a porta se abriu lentamente. Damien apareceu na soleira. Seu olhar percorreu a sala transformada, o novo cavalete, as tintas brilhantes, e se fixou em Maia. Seu rosto permaneceu impenetrável, mas Maia sentiu uma chama escura brilhar em seus olhos. O que está acontecendo aqui? Sua voz soou muito baixa, quase enganadora. Eu só queria... Ela começou, mas não conseguiu pronunciar as palavras. Eu fui claro. Ele entrou na sala e sua voz ficou mais alta. Eu ordenei que você não abrisse esta porta. Minhas palavras não significam nada para você? Eu fiz isso pela sua mãe. Maia afirmou com determinação, sua voz soando mais alta do que ela imaginava. Pela minha mãe? Ele pronunciou esse nome com um sorriso amargo. Você nem imagina o que ela realmente precisa. Acha que comprando alguns pincéis poderá curar o que foi destruído ao longo dos anos? Você só está reabrindo velhas feridas. Não são feridas,
Ela rebateu, com o medo dando lugar à raiva. É o sonho dela que lhe foi tirado. Ela quer pintar, isso é óbvio. Você não entende nada. Ele se aproximou, sua altura imponente causando medo. Você só vê o que quer ver. Uma história romântica sobre uma menina infeliz. Você não sabe quais sacrifícios ela fez ao abrir mão de tudo. Você não sabe como ela chorava à noite, ao perceber que não poderia mais segurar um pincel nas mãos. Você já parou para pensar nisso? Exclamou Maia. Você perguntou a ela pelo menos uma vez o que ela realmente queria? Ou você simplesmente decidiu que sabia tudo melhor e aprisionou o passado dela neste quarto escuro, assim como a própria ela nesta casa enorme? Seu rosto se contorceu em uma careta de repulsa. Ele não esperava tal reação. Como você ousa? Ele rosnou. Você está aqui há apenas alguns dias. Você não entende nada sobre nossa família, sobre nossa tragédia. Eu vejo uma mulher infeliz e solitária que está lentamente se apagando. Ele rebateu. E um filho que tem tanto medo de suas próprias memórias, que está disposto a aprisionar sua mãe em uma gaiola de ouro, apenas para evitar a dor. Quando ela percebeu do que ele realmente temia, pensou ela, um arrepio percorreu sua pele. Ele não estava protegendo a mãe, mas sua própria dor. Isso ultrapassou todos os limites. Ele levantou a mão como se quisesse bater na mesa com as tintas, apagando tudo isso de vista. Seu rosto estava pálido de raiva. Eu a contratei para ajudá-la, mas você achou que tinha o direito de controlar nossas vidas. Sua tarefa aqui está cumprida. Vá embora. Não, respondeu Maia com firmeza. No momento mais tenso, quando parecia que o ar na sala poderia explodir, ouviu-se um leve rangido. Os dois se viraram ao mesmo tempo. Eleonora apareceu na porta do estúdio. Eleonora parou na soleira da porta. Seus olhos percorreram a sala. Ela percebeu a raiva no rosto do filho e a determinação desesperada no olhar de Maia. Seu olhar, então, foi atraído para o centro limpo e ensolarado do estúdio, o novo cavalete e os tubos brilhantes de tinta. Involuntariamente, seus lábios se abriram ligeiramente de surpresa. Ela entrou na sala lentamente, como se não notasse o filho tenso e Maia. Aproximando-se da mesa, ela tocou cuidadosamente, com uma reverência quase religiosa, um dos tubos com os dedos. Em seguida, dirigiu-se à tela branca como a neve. Passou a mão por ela, sentindo a superfície áspera e cheia de promessas. A sala estava tão silenciosa que até o movimento das partículas de poeira no raio de sol era audível. Finalmente, ela se virou. Seu olhar recaiu sobre Damian. Seu rosto permanecia calmo, mas seus olhos brilhavam com uma força inédita. Ela levantou as mãos. Seus movimentos eram lentos, precisos e irradiavam um poder incontestável. Chega, disse ela. Chega de se esconder. Chega de ter medo. Damian estremeceu, como se ela o tivesse golpeado. Essa garota, continuou Eleanor, apontando para Maia, me deu mais felicidade em pouco tempo do que você em 20 anos. Você me proporcionou luxo, conforto, segurança, mas você me privou de algo importante, o direito de escolha, o direito à minha própria dor e à minha própria alegria. Em vez de raiva, uma expressão de perplexidade surgiu lentamente no rosto de Damian, dando lugar à vergonha. Ele olhou para a mãe como se a estivesse vendo pela primeira vez. Não como um ser frágil que precisava de proteção, mas como uma mulher forte. Ela revelou a você o segredo que todos nós mantivemos em silêncio por décadas, pensou Maia. E fez isso sem um único gesto. Você tinha medo de que eu pegasse o pincel novamente e sofresse, disse Eleanor. Mas eu tinha mais medo de não pintar. Você não estava me protegendo, meu filho, mas há uma criança dentro de você que perdeu o pai
e temia perder novamente a mãe em seu mundo de cores. Mas eu estou aqui, não desapareci para lugar nenhum. Suas mãos relaxaram. Ela se aproximou do filho e gentilmente colocou a mão em sua bochecha. Ele fechou os olhos e uma lágrima solitária rolou pelo seu rosto. Perdoem-me, sussurrou ele, dirigindo-se à mãe e à Maia ao mesmo tempo. Eu estava errado. Ele abriu os olhos e olhou para Maia. A raiva e a frieza desapareceram de seus olhos, deixando apenas um profundo e absorvente arrependimento. Vocês estavam certas, sussurrou ele. Obrigado por isso. Quando Eleonora, cansada, mas satisfeita consigo mesma, foi dormir, Damian encontrou Maia no jardim. Ela estava sentada em um banco, admirando as estrelas. Gostaria de conversar com você, disse ele, sentando-se ao lado dela no banco. Eu me comportei muito mal. É imperdoável. Você só queria protegê-la, respondeu Maia calmamente. Não, Damian balançou a cabeça. Eu queria me proteger. Você viu o que eu tinha medo de admitir. Mas eu também estava errado em outra coisa. Em relação a você. Maia, virando-se para ele com surpresa, ouviu sua voz soar com especial clareza no silêncio do ar fresco da noite, repleto do aroma das rosas. O que você quer dizer? Ela perguntou. Damian, que ficou em silêncio por um longo tempo organizando seus pensamentos, não olhou para ela, mas fixou o olhar à distância, nas silhuetas escuras das árvores que se estendiam na noite. Quando você chegou, eu a vi como uma funcionária comum. Ele começou lentamente, como um interruptor comum na parede. Depois, ao ouvir você conversando com sua mãe, vi em você uma ferramenta que poderia melhorar a vida dela. Achei que poderia comprar seu tempo, seu talento, que poderia comprar um pouco de felicidade para ela. Ele se virou e encontrou o olhar dela. Seus olhos revelavam seriedade e vulnerabilidade. Eu estava errado. Eu vi você comprar aquele vestido gastando todas as suas economias. Eu vi você ouvi-la sinceramente à mesa em vez de apenas traduzir mecanicamente as palavras. Eu vi como você defendeu o direito dela de sonhar hoje, arriscando tudo, e entendi a verdade. O que você entendeu? Sussurrou Maia. Como assim? Ele sorriu tristemente. Que bondade, coragem e empatia não podem ser compradas. Mas na minha vida como civil, só havia o que podia ser comprado. Meus amigos são pessoas com quem tenho relações comerciais. Meus relacionamentos são negócios lucrativos. Minha vida era impecavelmente organizada, bem-sucedida, mas completamente vazia. Maia pensou. Esse encontro no saguão mudou sua visão não apenas sobre sua mãe, mas também sobre si mesmo. Você, continuou ele com a voz trêmula. Com sua força tranquila, seu coração enorme, penetrou no meu mundo insensível e me mostrou sua vacuidade. Você me revelou o significado do verdadeiro cuidado com alguém, e não apenas a resolução mecânica de problemas. Ele se calou e o coração de Maia começou a bater mais rápido. Ela não sabia como reagir. Não sei como explicar isso, Maia. Ele finalmente disse, e havia tanta sinceridade em sua voz, que Maia ficou sem fôlego. Não sei falar sobre essas coisas, mas sei que, quando você está por perto, me sinto eu mesmo, verdadeiro, vivo. E não quero perder essa sensação. Ele esperava uma resposta, mas Maia estava atordoada. Nos olhos do homem, ela não viu um milionário autoritário, mas um homem solitário que aparentemente decidiu revelar sua alma pela primeira vez. E para sua própria surpresa, ela percebeu que os sentimentos dele encontravam ressonância em seu coração. Não precisa responder, disse ele bruscamente, percebendo sua confusão. Depois do jeito que me comportei, não tenho o direito de exigir nada de você. Só queria que você soubesse disso.
A decisão é sua. Algumas semanas se passaram. A mansão estava irreconhecível. Não parecia mais uma gaiola de ouro fria. De vez em quando, vinham do estúdio sons suaves de música que Maia colocava para Eleonora, e o cheiro de tintas a óleo e aguarrás pairava no ar. Todos os dias, Eleonora pintava de manhã à noite, como se quisesse compensar as décadas perdidas. Seus olhos voltaram a brilhar com malícia, e ela mesma parecia ter rejuvenescido. O relacionamento entre Maia e Damian se desenvolveu gradualmente, com cautela. Depois daquela noite no jardim, Damian não voltou mais para sua noiva, mas algo mudou em seu relacionamento. Ele se tornou mais gentil e atencioso. Ligava frequentemente durante o dia, apenas para saber como estavam. Às vezes, chegava à casa mais cedo e os três jantavam no terraço. Conversavam frequentemente e Maia traduzia, observando a mãe e o filho a redescobrirem-se um ao outro. Maia passou por mudanças. O medo e a insegurança desapareceram. Ela ganhou voz, não apenas como tradutora, mas também como pessoa. Ela expressava livremente sua opinião, brincava, e Damian e Eleonora a ouviam com interesse. Agora entendo, ela refletia. Por que meu fracasso anterior foi a chave para esse sucesso? Eu não desabei, mas adquiri a capacidade de compreender a dor alheia. Certa vez, ao entrar no estúdio, Maia viu Eleonora ao lado do cavalete, terminando uma nova pintura. E então? Perguntou ela com gestos, afastando-se. Seja sincera. Maia estremeceu. Na tela estava seu retrato. Eleonora a retratou sentada no jardim, banhada pelos raios do sol poente. Mas não era apenas uma bela paisagem com a imagem de uma pessoa. A artista conseguiu transmitir tudo na tela: sua força tranquila, bondade e natureza alegre. É a pintura mais linda que já vi, confessou Maia. Eleonora se animou. Eu decidi. Quero fazer uma exposição. Minha primeira exposição em 30 anos. E quero que essa pintura seja o centro dela. Nesse momento, Damian entrou no estúdio. Ele ouviu as últimas palavras da conversa. Exposição? Exclamou ele com entusiasmo. Mãe, é uma ideia maravilhosa. Ele se aproximou do retrato e ficou olhando para ele por um longo tempo, sem dizer uma palavra. Ela transmitiu a sua essência, Maia, disse ele finalmente, sem tirar os olhos da tela. Ele se virou para eles, com uma expressão séria e determinada. Vamos realizar a melhor exposição desta cidade, declarou ele. E quero encarregar você, Maia, de organizá-la. Eu? Ela se surpreendeu. Mas eu não entendo nada disso. Você entende o mais importante. Você a entende. Ele acenou com a cabeça em direção à mãe. Ninguém melhor do que você para essa tarefa. Concordam? A noite da vernissage estava cheia de agitação, como uma colmeia agitada. Representantes de toda a sociedade civilizada se reuniram no estabelecimento mais prestigiado da cidade. Empresários, historiadores de arte e jornalistas. Todos eles vieram para ver o retorno inesperado ao mundo da arte da há muito esquecida artista Eleonora. Com um elegante vestido de noite, escolhido junto com Eleonora, Maia se sentia surpreendentemente tranquila. Ela se movia com confiança pela multidão, traduzindo as palavras entusiásticas dos convidados para a feliz anfitriã da noite. Ela não era mais ignorada. Estava ali como anfitriã, fiel assistente da artista. Na multidão, ela conseguiu distinguir dois rostos conhecidos. Perto da parede oposta, segurando taças de champanhe barato, estavam o Sr. Harrison e Chloe. Em seus rostos, era possível ver claramente espanto e inveja. Eles observavam enquanto ela conversava despreocupadamente com o prefeito da cidade e não conseguiam esconder sua surpresa. Maia encontrou o olhar deles, acenou educadamente com a cabeça
e, sem prestar atenção neles, virou-se para o prefeito. Agora, eles não tinham mais nenhuma influência sobre ela. No centro do salão estava seu retrato. As pessoas o observaram por um longo tempo, discutindo o jogo de luzes e a profundidade da expressão facial. O ponto alto da noite foi o discurso de Damien. Ele subiu em um pequeno pedestal e o salão ficou em silêncio total. Boa noite, ele começou. Hoje estamos felizes com o retorno de um grande talento, minha mãe. Mas eu gostaria de falar não apenas sobre ela. Gostaria de apresentar a vocês a pessoa graças à qual esta noite aconteceu. Ele olhou ao redor da sala, encontrou os olhos de Maya e sorriu. Há alguns meses, uma jovem apareceu em nossas vidas e despertou em nós sentimentos esquecidos. Ela nos ensinou a valorizar novamente a comunicação, a ouvir uns aos outros. Ela nos revelou que o verdadeiro poder não está na riqueza e no poder, mas na bondade e na compaixão. Quero apresentar a vocês Maya, a pessoa que trouxe cores vivas às nossas vidas. Todos voltaram seus olhares para ela. A sala explodiu em aplausos. Lágrimas escorreram dos olhos de Maya. Naquele momento, meu coração parou, pensou Damien, observando-a. Ela não era apenas bonita. Naquela noite ela irradiava força e bondade. Quando a parte oficial terminou e os convidados se dispersaram pela sala, seus olhares se encontraram por um instante através da multidão. Esse olhar silencioso refletia todos os acontecimentos. O primeiro encontro no saguão frio, o almoço tenso, a discussão acalorada no estúdio empoeirado. E nesse mesmo olhar, transparecia a promessa de um futuro brilhante juntos. Vários meses se passaram. Um dia quente de outono inundava o jardim com luz dourada. No terraço em frente ao cavalete, Eleonora trabalhava, totalmente imersa no processo, mas com um sorriso feliz e tranquilo no rosto. No gramado, cobertos por uma manta macia em frente à casa, estavam Maia e Damião. Não, assim não dá, riu Maia. Você confundiu novamente os gestos de amor e trabalho. Damien ficou sério, tentando novamente juntar os dedos na combinação correta. Mas para mim é praticamente a mesma coisa, ele objetou, e então gesticulou. Eu amo meu trabalho. Você está ficando cada vez melhor, ela observou. Ele pegou a mão dela e a puxou para si, depois a beijou. É porque tenho a melhor professora do mundo, sussurrou ele. Eles ficaram sentados em silêncio, abraçados, observando Eleonora dar os últimos retoques na tela. A tela retratava um casal apaixonado em um jardim ensolarado. Maia olhou para Damien, para o rosto radiante de Eleanor e para aquela bela casa cheia de luz, que já se tornara um verdadeiro refúgio para ela. Ela se lembrou de seus primeiros dias, uma garota assustada e solitária, atrás do balcão da administração. Que longo caminho ela havia percorrido. Como uma conversa, iniciada sem palavras, mudou nossas vidas, pensou ela. Ela não ganhou apenas um emprego e bem-estar financeiro. Ela ganhou uma família, amor e, o mais importante, sua própria voz, que ninguém jamais poderá silenciar.